Boa noite. É um prazer estar novamente com os irmãos, podendo compartilhar a Santa Palavra de Deus e podendo, pela graça de Deus, conduzir vocês na verdade. Abra o Santo Livro comigo, primeiro na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 1 diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Preste atenção no 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Está falando do anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Até agora no verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora vai para Provérbios 22. Provérbios 22. No versículo de número 6. Muito simples. Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Até aí, feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, nós necessitamos do Senhor. Há uma urgente necessidade da sua misericórdia para essa geração. Eu não sei onde o nosso mundo vai parar, Senhor. Eu não sei até que ponto as coisas chegarão. Eu só sei que nós precisamos do Senhor. Tenha compaixão de nós, Senhor. Não deixe a igreja desnorteada nesse momento tão crítico da nossa sociedade. Ampara-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Nossas famílias correm perigo. E as nossas igrejas não podem ficar dormindo, Senhor. Ajude-nos e seremos ajudados. Salva-nos e seremos salvos. Santifica-nos e seremos santos, Senhor. Faz teu reino avançar. Receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. E amém. Presta muita atenção aqui no que nós vamos falar. Eu gostaria da sua atenção para essa mensagem bem especial para este tempo. Eu não sei qual é a sua visão escatológica. A maioria esmagadora da igreja brasileira é dispensacionalista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. O que o dispensacionalismo acredita? Ele acredita em um milênio literal, ele acredita em um arrebatamento secreto, e ele acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, e que a igreja não passa pelo período do governo do anticristo. Então, para o dispensacionalista, ele acredita que o arrebatamento será secreto,
será distinto da segunda vinda de Jesus, será antes da grande tribulação. Então Jesus volta nos ares de forma secreta, arrebata a igreja. Depois começa o período do anticristo, a igreja não está mais aqui, e a grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus volta com a igreja, derrota o anticristo e reina 1000 anos aqui na terra. Então a maioria esmagadora da igreja brasileira não acredita que a igreja passe a grande tribulação sob o governo do anticristo, então não estará com o anticristo. Eu particularmente no início do meu ministério acreditava assim, hoje eu não creio mais assim. Estudando a Bíblia com cuidado, eu vi que não é dessa maneira a escatologia. Não há milênio literal, já estamos no milênio, o reino de Deus foi instaurado com a vinda do Messias. O arrebatamento não é distinto da volta de Jesus, não é secreto. Ele vai acontecer depois da grande tribulação, e a igreja passa pela grande tribulação. Então já estamos no milênio. O arrebatamento será junto com a vinda de Jesus, não será distinto da segunda vinda. Ele não se dá antes da tribulação, ele se dá depois. Então a igreja passa pela grande tribulação. E a grande tribulação é marcada pelo período do governo do anticristo, onde o anticristo desencadeará uma poderosa perseguição contra os cristãos. No final da grande tribulação, quando os cristãos estiverem sendo perseguidos e mortos, Jesus volta. E junto com a volta, arrebata o teu povo. Essa é a visão bíblica. Agora o que eu quero dizer a você, independente se você crê nisso ou não, você tem que concordar em algo que eu vou dizer. Tudo bem, eu não acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Eu não acredito que a igreja sofrerá perseguição do anticristo. Não acredito que a igreja encontrará com o anticristo. Tudo bem, você não crê assim, provavelmente você é dispensacionalista. Se você crê o contrário, você é amilenista. Mas deixa eu dizer algo. O anticristo já está na terra. O anticristo já trabalha na terra. O anticristo já está na terra. Ele só ainda não se encarnou na figura de um homem. Mas ele já está. Como você sabe? Segundo a Tessalonicenses, Paulo está tirando as dúvidas dos tessalônicos com relação à segunda vinda de Jesus. Preste atenção. E ele está dizendo que a volta dele não será antes que se manifeste o homem do pecado, o anticristo. Todavia, o mistério da iniquidade já opera. O anticristo não se encarnou, ou pelo menos não se manifestou, mas o espírito dele já está entre nós. Presta atenção, o espírito já, quando Paulo falou, o mistério da iniquidade já opera, já trabalha, já está na terra. Ele está dizendo, o anticristo não se encarnou na figura de um homem, mas o seu espírito já trabalha e já opera. Já? Aonde? Ideologia de gênero. Exposição cultural do Banco Santander. Exposição de arte aqui no Museu de São Paulo. Propaganda com o sabão em pó Omo. É o espírito da iniquidade. Isso já é o anticristo. Tá, mas qual que é a função do anticristo? Esse que se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus. Principal função dessas entidades
Esse viés, presta atenção, todas essas campanhas que envolvem homofobia, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, exposição de arte de nudez, toda essa campanha com a ideologia de gênero, tem um propósito primário: ofender a igreja, perseguir a igreja. A única instituição que não concorda com isso unanimemente é a igreja. Então esse espírito que está por trás dessas ideologias se opõe e se levanta contra tudo que é de Deus. E o que é de Deus? A família. Família é uma instituição divina, sagrada. Esse espírito do anticristo está se levantando contra a família. Você está vendo agora, através dessas sucessivas manifestações em museus, em comerciais, na internet, eles estão declarando guerra contra a família. Eles declaram guerra. Você está vendo escândalo após escândalo, manifestação, evento após evento sendo promovido aqui, acolá. E agora uma marca de sabão se envolver nisso. O que eles estão querendo dizer? Estamos declarando guerra contra a família. E isso é o espírito do anticristo, que opera e trabalha através dessas instituições. Se você crê que vai passar a grande tribulação, não, que volta antes ou depois, independente da sua visão escatológica, o anticristo já está aqui. Ele já, e o que ele faz? Na grande tribulação, segundo o meu ponto de vista, ele vai perseguir a igreja, ofender a igreja, hostilizar a igreja, martirizar a igreja. Tá, mas ele ainda não está aqui encarnado, nem é a grande tribulação, tudo bem, mas o espírito dele já opera, e ele já ofende a igreja, hostiliza a igreja, persegue a igreja. Como? Através dessas ideologias, que tem como principal alvo a igreja. Ou não é a igreja? Qual a instituição que não concorda com o aborto, com o casamento homossexual, com a pedofilia, com a ideologia de gênero? Essa ideologia de gênero, meu irmão, o que você está vendo é uma guerra declarada contra a família, e eles estão fazendo isso, combatendo, atacando as crianças. Isso aí, essa ideologia de gênero, está cumprindo uma agenda marxista, uma agenda dos ativistas gays, que tem por trás algo muito mais profundo. É uma luta, meu irmão, é uma luta dos conceitos marxistas, ateístas, contra os conceitos judaicos cristãos. A ideia deles é destruir a família, porque eles acreditam que por causa da família, que a distribuição de renda ocorre como ocorre, que é por causa da família que é o capitalismo, é por causa disso, é mais do que movimento LGBT. Por trás da ideologia de gênero, dos comerciais, tem uma agenda LGBT sendo cumprida. Mais do que isso, por trás da agenda LGBT, nós temos um marxismo cultural, nós temos, o decálogo de Marx dizia: perverta as crianças e os jovens com imoralidade, destrua a instituição família. Mas é mais do que isso, por trás da agenda marxista, está a mente do diabo. É Satanás que está por trás disso. E Satanás tem o alvo certo: é destruir a igreja, é acabar com essa instituição, que é uma expressão de Cristo, de Deus, a família. Ela reflete a Santíssima Trindade, ela reflete a natureza de Deus. E você viu
a guerra sendo declarada. Querido, isso é um sinal da volta de Jesus. Parece que só em 2016 nós tivemos mais sinais do que nos últimos 10 anos, sinais marcantes em todas as áreas da sociedade, na natureza, na economia, na política, na religião. Jesus está voltando. É o espírito do anticristo operando. Eu quero que você saiba disso, que você acorde para essa realidade. Isso não é acaso, não é acaso essa bateria, esses sucessivos ataques e acontecimentos na sociedade. E agora, o alvo é a família. O alvo são nossas crianças. Eu imagino como Deus vai julgar esses facínoras que estão fazendo isso com as nossas crianças. E nós, como igreja, não podemos ficar quietos. Temos que nos levantar e fazer aquilo que nos cabe. Porque os seus filhos correm perigo. Os meus filhos correm perigo. E se nós não fizermos nada, eles continuarão, porque são obstinados, atrevidos, presunçosos, amantes de si mesmo, sem afeição natural. É isso que eles são. Timóteo escreve a respeito deles, Pedro escreve, Paulo escreve aos romanos. Rebeldes, filhos do diabo. Qual a nossa posição diante disso? Eu vou dar 2 respostas que a igreja tem que dar diante disso. O que você deve fazer diante desses acontecimentos? Dessa afronta contra a família? Primeiro, meu querido, você deve exigir os seus direitos. O que eles estão fazendo, caso você não saiba, é crime. O que eles estão fazendo? Ensinando pedofilia, incesto, sexo bestial, incitando a homossexualidade, os nossos filhos, é crime previsto na Constituição. Então você, além de cristão, você é um cidadão, e você tem direitos junto ao Estado, e você deve ir e reivindicar os seus direitos como cidadão. Se eles estão violando a lei, se são infratores da lei, eles devem ser punidos conforme a lei. Então a igreja tem que perder. Nós estamos muito infectados pelo misticismo neopentecostal dos últimos 40 anos, que tudo é demônio, tudo é batalha espiritual, só tem que orar, jejuar, ungir com óleo, repreender, dar 7 voltas, mandar cair por terra. É o demônio da dor de barriga, o demônio do pneu furado, o demônio de Brasília, o demônio da prefeitura. Não! Quando rouba o seu carro, você vai orar e jejuar? Não, quando rouba o seu carro, você chama a polícia. Não é isso? Porque houve uma infração da lei. Como cidadão, você exige seus direitos. Da mesma maneira, quando eles violam a lei, quando eles quebram a lei, ensinam nossos filhos aquilo que não é permitido segundo a Constituição, você deve então acionar a lei. E eu vou ler aqui alguns artigos do Código Civil, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Constituição Federal do Brasil. Por quê? Porque um povo ignorante não consegue se defender. Se você sabe quais são os seus direitos, você pode exigi-los. Então eu vou dizer alguns artigos da Constituição, para que você saiba, pai, mãe, irmão, filho, seja quem for, um cidadão de bem, que ama a família, para que você saiba quais direitos você tem, e os reivindique, e proíba, e vá lá, fale com a professora, com a educadora, com a diretora, seja lá quem for, e exija que esse tipo de material, esse tipo de ideologia, não seja ensinado pelos seus filhos. Vamos saber então um pouco, por exemplo, o que o Código Civil diz a respeito das crianças desse momento que nós estamos vivendo. Código Civil:
no artigo 1.634, diz assim: direito seu garantido pela Constituição, Código Civil. Pertence aos pais dirigir a criação e educação dos filhos. Pertence aos pais e não ao Estado. Pertence aos pais e não aos professores. Pertence aos pais e não ao partido político. Educar os filhos. Artigo 932 do Código Civil. Os pais são responsáveis pela reparação civil por atos de filhos menores. São os pais que são responsáveis pela reparação moral. Se o filho infringir a lei, o pai responde pela infração do filho, ok? O que isso significa? Que se o pai é penalizado pela falta do filho, a responsabilidade então do filho não é do Estado, é do pai. Vamos para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Artigo 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil deverão respeitar os valores éticos e sociais da família, da pessoa e da família. Então, tudo que é exibido para as crianças, tudo que é revista, cartilha, vídeo, slide, deve respeitar o valor ético e social da pessoa e da família. Ou seja, cenas de nudez explícita, fotos de pornografia, ideologia de gênero, isso é crime. Não pode ser passado sem a concepção dos pais. Direito garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Constituição Federal do Brasil, a Carta Magna. Olha o que diz o artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. O Estado deve proteger a família, deve prover recursos para que o seu filho seja protegido. Você tem apoio do Estado e deve cobrar dele essas atrocidades. Artigo 229 da Constituição Federal do Brasil. Os pais, e não o Estado, têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Isso cabe aos pais. Isso é agenda marxista, onde o Estado quer tomar controle da família. O Estado quer formar opinião, a sexualidade, o comportamento, a religião dos seus filhos, através de professores, através de instituições. Mas é um direito garantido pela Constituição, que são os pais, e não o Estado, não a escola, que deve educar e formar seus filhos. O que o senhor está querendo dizer? Que se na sua escola está tendo uma tentativa de sodomizar seus filhos, de ensinar ideologia, você pode ir com esses artigos, com essa Constituição, e exigir que o material seja tirado. Está ensinando pornografia para os seus filhos na escola? Ideologia de gênero? Estão passando slides lá de cenas de sexo explícito? Você pode exigir que seja tirado. Você pode dizer para o professor, para a instituição: vocês estão cometendo crime, eu vou processar vocês. Para você ter uma ideia, o Guilherme Shelby que disse isso. Teve um pai que resolveu fazer isso. Descobriu que a escola e os professores estavam mostrando cenas pornográficas para o filho em uma cartilha. O pai foi lá com a Constituição, levou um advogado, processou. A escola teve que retirar o material e o professor foi processado. O juiz deu ganho de causa. Ele teve que pagar 30 mil reais para um pai de aluno que entrou. Se entrasse 20, 50, a escola inteira. Por quê? O juiz teve que dar ganho de causa. É um direito constitucional, é violação da lei. Então você pode ir com esses artigos, você pode exigir o cumprimento, você pode acionar as autoridades, pode acionar um advogado, você pode processar. O material tem que ser banido, a aula tem que ser encerrada, e o professor ou a entidade pode ser punido.
Artigo 221 da Constituição Federal: a produção e programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios. Inciso 4, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. As mídias sociais, revistas, escola, rádio e televisão não pode expor cenas de estupro, aborto, relações sexuais ilícitas, nudez, pornografia, não pode. É um direito que você tem junto à Constituição. Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil é signatário. Artigo 12, item 4, os pais têm o direito que seus filhos recebam educação religiosa e moral que estejam de acordo com as suas próprias convicções. Graças a Deus, a nossa Constituição, ela tem bases cristãs, e elas, pela misericórdia de Deus, não foram mudadas. Então, é constitucional. Igreja, não adianta ficar orando, jejuando e ungindo o portão da escola do seu filho. Não adianta ficar desfazendo os pactos. Isso é balela. Você tem que exigir, acionar as autoridades. Decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Um recurso especial do STJ, número 1.543.267 SC. A decisão do Supremo do STJ foi o quê? Considerou como pornográfica, para fins de tipificação no crime previsto no artigo 241b do Estatuto da Criança e do Adolescente, fotos com enfoque nos órgãos genitais, ainda que cobertos, e poses sensuais. O STJ declarou, então, não é permitido ter cartilhas, livros, slides, exibindo sexualidade na escola. Foi proibido, foi vetado pelo STJ. A escola não tem o direito de educar sexualmente seus filhos. Quantos estão entendendo, diz amém. Amém. E nós, Oséias diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Nós não podemos ficar parados. Essa é a primeira parte. Primeiro eu disse que Jesus está voltando, que o anticristo já está na terra, o espírito dele já opera o mistério da iniquidade. Qual é a função dele? Se levantar contra tudo que é Deus e tudo que se chama Deus, tudo que é de Deus. A igreja, a família. Através do quê? Dessas ideologias, dessas leis, dessas instituições malignas. Tem como fim resistir à igreja, oprimir, perseguir a igreja, porque tudo que está acontecendo na sociedade fere, em primeiro grau, a igreja, os princípios cristãos. Mas pela misericórdia de Deus, você tem direitos junto à Constituição, e você deve reivindicá-los, exigir o cumprimento da lei, e a punição para quem não cumprir. É assim que você vai trabalhar, amém? Segunda parte, Provérbios 22:6, o que eu li, não é isso? Escuta, presta atenção, agora vai para a família, papai omisso, mãe omissa. Jesus, orando em João 17, disse assim, oração sacerdotal: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Meia dúzia está lendo Bíblia, graças a Deus. Ainda bem que você está lendo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós, querendo ou não, essas agendas serão cumpridas. O espírito da besta já está aí. Você não pode impedir o seu filho de sofrer bullying, coação, constrangimento. Vai haver pedofilia, sim. Vai haver explosão homossexual. Vai haver ateísmo, marxismo. Essas coisas explodirão, meu irmão.
A internet está cheia disso, a escola está cheia disso, a sociedade está cheia disso, a teledramaturgia está cheia disso, a arte cênica está cheia disso, a indústria cinematográfica está cheia disso, maldade, ultraje, a infâmia, afronta em todas as partes, em todas as sortes. A palavra do Senhor diz, meu irmão, você vê na história da igreja que a ira de Deus é despejada. A ira de Deus vem só quando a iniquidade atinge os seus níveis inimagináveis, insuportáveis. Foi assim na geração antediluviana. O pecado era tão asqueroso, tão profundo, que a hora que atinge o seu ápice, Deus envia o dilúvio e aniquila a terra. Lembra de Gênesis 6? Os pensamentos do homem eram mal continuamente, toda sorte de imaginações más, geração das mais profanas antediluviana. A geração do Gênesis 19, Sodoma e Gomorra, o pecado foi tão profundo, a iniquidade foi tão extensa, eles queriam abusar, estuprar anjos. Quando atingiu o seu nível, Deus manda o seu juízo e aniquila aquele povo. Da mesma sorte, antes que venha o juízo sobre essa terra, ele está vindo. Deus vai permitir que a iniquidade chegue no seu limite. Ele vai tirar a graça comum que refreia o mal do homem, para então despejar o seu juízo. Então, ainda que reivindiquemos nossos direitos e lutemos por eles, e nós vamos fazer isso, porque cabe a nós, o mal continuará proliferando. E o que você tem que fazer? Se o principal alvo são suas crianças, nossas, a guerra está declarada. É aquela metáfora que eu conto. Tem uma onda de 200 metros vindo aqui para São Paulo, e ela está 2 horas daqui. 2 horas. Em 2 horas não tem como evacuar a igreja, as casas aqui, não tem como fazer muita coisa. O pastor Erival recebe a informação da guarda costeira, da marinha, da aeronáutica, do exército, não sei. Uma onda de 200 metros está vindo e vai levar tudo que encontra pela frente. Pois bem, não temos tempo, está tudo aí, não tem para onde ir, a abrangência dela é em termos de estado, já sei o que vamos fazer. Vamos preparar para atravessar a onda. Diáconos, bote salva-vida, colete salva-vida, botes infláveis. Vocês que podem, vão para os picos dos prédios, para as montanhas, e vai equipando, Quem não sabe nadar, pega um colete. Quem não sabe nadar, vai para um bote, e vai para um prédio alto, uma região montanhosa de São Paulo. Vamos, todos treinados. Chama os bombeiros, dá treinamento de primeiros socorros, respiração boca a boca, a massagem cardíaca. Quando a onda vier, todos que foram treinados, a maioria se salvará, suportará, ela atravessará o tsunami, porque ela foi treinada, preparada, ela sabe nadar, sabe se proteger, se defender. Vem tsunami! O tsunami da volta de Jesus, da ira de Deus, desses acontecimentos está vindo, não podemos evitá-los, então vamos treinar nossas crianças. Meu irmão, o que está acontecendo é uma omissão dos pais, uma terceirização da educação infantil. Você está jogando a responsabilidade de formar seus filhos para a creche, para a escola fundamental, para o ensino médio, para as universidades, para as escolas integrais, para os professores de escola dominical, para os discipuladores, para os pastores. Não, a responsabilidade da formação moral, civil, social, espiritual dos seus filhos é sua, pai, é sua, mãe. O que o texto diz? Ensina a criança, doutrina a criança, treina a criança, o caminho que deve andar.
Que caminho? O caminho da retidão, o caminho da heterossexualidade, o caminho dos princípios cristãos, o caminho da família tradicional, o caminho dos valores familiares, e quando crescer, passar por ideologias, afrontas, bullying, pressões, perseguições, eles não se desviarão. Essa é a ideia. Ensina seus filhos. O que tem de filho de pastor desviado, o que tem de filho de presbítero mundano, o que tem de filho de crente, todos ingressando na homossexualidade, no mundo das drogas, meninas grávidas com 13, 14, 15 anos, jovens filhos de cristãos que não sabem um versículo de cor, nunca leram a Bíblia inteira, não sabem orar, não têm ofício na igreja. O que está acontecendo? São presas fáceis para Satanás, fáceis para qualquer ideologia. Veja bem, sabe por que o tráfico de droga ele cresce muito? Eu conheço policiais, existem policiais na minha igreja, eles dizem que os dados da polícia militar, 80% dos crimes que são cometidos, olhe para mim, são cometidos por menores de 21 anos. Quem está cometendo crime não é o velho barbado, homem de 40, 50 anos. Tráfico de droga, a mesma coisa. Usuário é a mesma coisa. Sabe o que é isso? Vem cá. Meu pai não me abraça, meu pai não me beija, meu pai não vai no meu concerto me ver tocar piano, violino, não vai na natação comigo, não vai me ver jogar bola, não ora comigo antes de dormir, não lê a Bíblia para mim. Meu pai não me dá afeto. Aí sabe o que o traficante fala? Vem cá, menino, vem cá, eu te dou, senta aí, trata ele bem, com educação, dá a primeira de graça, toma, abraça ele, brinca com ele. Ele abre o coração para o traficante. Então ele não buscou as drogas no primeiro momento por causa de vício. Como é que uma criança é viciada? Não é viciada. Ele buscou por causa do afeto. Pega um copo. Se o copo estiver cheio, não adianta eu colocar mais nada. Ele está cheio. Vai sair, vai transbordar. Se o copo estiver vazio, ele recebe o que colocar. Se o seu filho estiver cheio até no topo, de afeto, carinho, amor, da palavra de Deus, do Evangelho, do Espírito Santo, o traficante, o pedófilo, o homofóbico, pode tentar colocar o que ele quiser, vai dizer, cai fora, palhaço, o meu pai já me ama. O treinamento que deve ser feito em casa. Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Filho meu, ouve a instrução do teu pastor, ouve a instrução do professor, ouve a instrução do professor de escola dominical, ouve a instrução do Estado, não, ouve a instrução do teu pai. É o pai que instrui o filho, é a mãe que instrui o filho. Meu irmão, escute aqui, o primeiro agente socializador da criança são os pais. Preste atenção, o que quer dizer Provérbios 22:6 aqui, pastor Erival? Ensino, as ciências humanas, elas ensinam que a criança, até 6 anos de idade, tudo que você tem que ensinar, você tem que ensinar até 6 anos. Primeiro, porque tudo que você ensinar até 6 anos, ela nunca mais esquece. Segundo, porque tudo que você ensinar depois dos 6 anos, ela vai ter mais dificuldade de assimilar. A criança, quando nasce, o cérebro dela nasce quase que como uma folha em branco. O processamento mental dela não absorveu nada. Ela tem tendência de adquirir, de herdar características do seu pai e da sua mãe, com certeza. Porém, o CPU da criança está como a folha. Essa folha branca aqui, tudo que você passar nela, ela absorve, ela está branca. Giz, tinta, vermelho, roxo, amarelo, tinta guache, canetinha, lápis. Assim é a mente de uma criança, quando ela absorve tudo.
Agora, o que vai entrar no processamento mental, que vai ajudar na formação dessa criança até 6 anos, que provavelmente o que ela absorver nesses primeiros anos de preencher a folha, será o que ela herdará para o resto da vida, ok? Esses primeiros 6 anos, o que preencher a folha, vai ditar e dirigir o que ela será, a formação dela vai depender disso. O que preenche a folha? Tudo que ela vê, tudo que ela ouve e tudo que ela toca, é o que vai preencher a folha, o CPU, e vai formar o conjunto de regras e valores morais dessa criança. O que seus filhos estão vendo? Internet? Facebook? Filmes pornógrafos, violentos? O que está mais perto do processamento mental é a visão. Tudo que vê aqui, já absorve para cá. Os seus filhos crescendo o quê? Eu adoro aquelas mães, eu amo essas mães, que pegam o bebê no carrinho, e coloca para babar a mais barata e mais eficaz que tem, bota na frente da televisão. Eu queria processar uma mãe dessa, botar na cadeia. Pega o menino, a criancinha, num carrinho de bebê e coloca na frente da TV e fica horas absorvendo coisas que a consciênciazinha não está preparada para suportar. O que seus filhos veem? Você dando tapa na tua mulher? Hostilizando ela? Você cantando na igreja e lá em casa falando palavrão? É isso que seus filhos veem? Está formando o que eles serão, está preenchendo a folha. O que eles veem. 24 horas com o celular, entretenimento, futebol, filmes violentos, pornografia. O que eles estão vendo? Nudez, revistas. Segundo, o que eles ouvem. É o que forma eles. O que eles estão ouvindo? Você discutir de dívidas. Esse mês a conta, e problemas sérios e conjugais. Aí o menino, no outro dia, você vai dar um chocolate para ele, você vai dar um tênis, ele faz assim, com 4, 3, 5 aninhos. Não, papai, eu não quero tênis não. Por quê? Porque eu sei que nós estamos passando por uma crise. O menino está tendo uma responsabilidade precoce, fora do tempo, porque você está conversando coisas de adultos sérias, que não estão dentro do universo dele, e ele com 6 anos, ao invés de estar preocupado em brincar, fazer educação física com tênis, ele está pedindo para você não comprar o tênis, porque ele sabe que a família está sob uma crise financeira. Está formando ele. O que ele está ouvindo? O que ele está ouvindo? Vocês brigarem conjugalmente, falando da intimidade do casal. Ele está ouvindo você destratar sua mulher, você destratar o seu marido. O que vai formar? A ideia de casamento dele vai ser essa, o que ele está ouvindo: crise, briga, intriga, tristeza, sofrimento. Vai formar o que ele é. E o que ele toca. Você já viu a criança? Ela pega recém-nascido e fica horas sentindo a textura, a forma, o peso. O que ele está tocando? O abraço do pai, o beijo da mãe, o afeto familiar, o calor, o sussurro, o afago. O que ele está tocando? É isso que vai formar ele. Se você ensinar isso, a criança, o caminho que ele deve andar, se for essas coisas que formar ele está perdido. Agora, se o que ele estiver vendo é um lar feliz, onde tem culto doméstico, se o que ele estiver vendo é a palavra de Deus, os olhos dele voltados para a Bíblia, se o que ele estiver vendo um pai que respeita a mãe, que ama a esposa, se o que ele estiver vendo é alguma programação bíblica, algum desenho bíblico, filme bíblico, isso vai compor o que ele será, o que ele está ouvindo. Louvores,
O que ele está ouvindo? Palavras de amor dentro do lar, de encorajamento, palavras otimistas, palavras de fé, pregações, a palavra de Deus num culto. E se quem estiver tocando é um pai amoroso, irmãos amorosos, uma mãe afetiva, esse menino nunca mais se esquecerá desses valores. Cadê o amém agora? Amém. Treine seus filhos. Treine seus filhos. Eu vou dizer mais duas coisas e eu encerro. Como eu treino? Através de duas coisas. Primeira responsabilidade dos pais: desenvolver a salvação dos filhos. Querido, todo mal tem que ser cortado pela raiz. Sabe o que a medicina de hoje faz? É uma medicina sintomatológica. Ganha fortunas de dinheiro. Ela trabalha para a indústria farmacêutica. Não pode curar doença, pastor Ival. Se curar doença, ninguém compra remédio mais. Então vamos combater sintoma. Baixa febre, baixa febre, baixa febre. Mas a infecção deixa quietinha. Deixa esse tumor aí, sabe? Sustenta ele uns 10 anos. 10 aninhos você vai dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Sintomatológico. As igrejas neopentecostais, curandeiras, esse povo todo, esse evangelho medíocre, faz a mesma coisa. Vamos orar, oração forte, faz a campanha, bota dinheiro aqui, roda, pega o sal, pega o óleo, vamos. E nunca mata o capeta. Nunca mata a tênia, solium, saginata. Nunca mata o verme. O grande problema, você quer proteger teus filhos, não adianta pôr numa redoma. Lembra daquele filme do John Travolta, o menino dentro da bolha? Não adianta colocar lá. Não adianta, ele não está livre das infecções. Vão pegar ele porque ele herdou a natureza de Adão. A única maneira de proteger teu filho é trocando o coração dele. Conversão. Nascer de novo. Quem nasceu de novo mora aqui, mora na Lua, mora em Vênus, Marte, Plutão. Pode ter ideologia de gênero, pode ter o diabo. Esse é de Cristo e ele não vai se perder. O que está acontecendo é que seus filhos são ímpios. Você tem que desenvolver essa. Querido, pode ser filho do apóstolo Paulo. Nasceu, vai nascer com o DNA de Adão. Nasce filho da ira. Nasce com o pecado original. Não nasce crente por ser filho de crente. Não nasce crente por frequentar a igreja como você. Você precisa desenvolver a salvação do seu filho. Primeira coisa do papel do pai. Veja o que Paulo falou com os Gálatas. Gálatas 4,19. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Gálatas, como os meus filhos, eu sinto dores para gerar Cristo em vocês. Você tem que fazer o mesmo. Você trata seu filho como se ele fosse crente, ele não é. Você trata seu filho como fosse salvo, ele não é. Até que ele seja salvo. E por que ele não é? Porque ninguém trabalhou a salvação dele. Assim como você evangeliza um ímpio, um presidiário, qualquer um que seja, e ora, jejua, prega, até que ele venha ao arrependimento, até que ele venha a Cristo, você tem que fazer o mesmo com seus filhos. Não adianta se canta no coral, se vai na escola dominical, se foi batizado na infância, se fez a profissão de fé, ele tem que ser regenerado, e ele só será quando proclamarem o Evangelho a ele, proclamar o Evangelho, e ele responder à pregação do Evangelho com arrependimento e fé. Aí você pode botar teu filho em qualquer escola, em qualquer ideologia. Eu quero ver. Como você faz isso? Expõe o Evangelho para o teu filho. Primeiro, fala da depravação total. Fala da queda de Adão, fala que ele é filho da ira, que ele pecou e destituído da glória de Deus está. Fala para ele que ele quebrou os mandamentos várias vezes. Fala que a ira de Deus está sobre ele e que ele necessita de um Salvador. Depois disso, fala do amor de Deus, fala da cruz de Cristo, do plano da redenção, que Deus se encarnou na pessoa de seu filho, cumpriu toda a justiça de Deus, ele morreu naquela cruz, baixa a ira de Deus, porque ele se fez pecado em nosso lugar, e ele ressuscita no terceiro dia, mostrando que Deus se satisfez com o seu sacrifício, e agora ordena que os homens devem se arrepender e crer.
uma hora o milagre da conversão acontece. Salvação. Primeira coisa, desenvolve salvação. Segundo, aí eu termino, o discipulado. Eu estou falando o que eu faço. Eu tenho um filho vai fazer 5 anos esse mês, pode mandar um presente para lá, para minha casa. Augusto, 5 anos, deve estar me vendo agora pela internet. Está vendo o papai, filho? O segundo tem 8 meses, já nasceu na era do cão. Só Jeová. O que vai ser desse menino daqui 10 anos? Papai, me guarda. Mas fica tranquilo, irmão. Porte de arma está para ser aprovado, Bolsonaro vem aí. Quem tem sangue de barata aqui diz amém. Amém. Sempre tem um, né? Amém. Amém. Fazer o que, né, pastor? Sinceridade é uma virtude. Eu tenho um filho de 5 anos. Esse eu já ensino. Aí quando a gente tem conversa, meu filho, não fica iludido. Esses pais, é pai naca, que coloca o filho num pedestal. O filho é a 4ª pessoa da Trindade. Meu filho, se de ver, não tem uma parzinha de asa aí para ele, não. Falei, não, de asa não, mas um parzinho de chifre tem. Aí ele fala para mim quando a gente conversa, papai, então, quando eu for para o céu, não, você não vai para o céu não, meu filho. Você precisa se converter ainda. E quando eu me converter, papai, eu vou para o céu. Isso, filho, você depende da graça. É lógico que uma criança tem outros meios da gente tratar a questão da salvação, da segurança da salvação, da eleição. Mas eu coloco conceitos, ideias no meu filho, que a natureza dele é corrupta. Que ele precisa de um Salvador, que ele tem que se arrepender e crer, que ele tem que se converter, para quando ele atingir uma idade com certa maturidade, esses conceitos estejam nele. Eu não rasgo seda para o meu filho, e não fico tecendo uma imagem que ele não tem. Eu digo que ele nasceu de Adão, que ele é o Adãozinho. Para você ter uma ideia, olha o que ele fez. Cheguei um dia lá, eu e minha esposa, o irmãozinho dele estava cuspido no rosto, um cuspe. Aí a mãe dele ficou, Augusto, não sei o quê. Fala com ele bem. Você cuspiu no meu irmão? Cuspi. Quem mandou você fazer isso, menino? Papai, foi o diabo. Falou, olha que miserável, tá igual Adão, foi Eva. Já está pondo, não, tá igual Eva, foi o diabo, pondo a culpa no diabo. Foi o diabo? Não, eu falei, não foi o diabo que mandou não, foi o Adãozinho que está aí dentro. O diabo mandou você cuspir, o quê? Olha só, desde pequeno, herdou da mãe Eva. Herdou da mãe Eva. Agora se eu fosse um pastor Nel, meu amor, pega o óleo. Vamos... Mas eu não sou besta nem nada, deixa o diabo quietinho, já tem culpa demais. Aí eu falei, diabo coisa nenhuma, é o Adão que está. Então ali a gente já pode perceber, olha só, 5 anos, olha como é que a natureza já é depravada. Quem que ensinou a mentir? Quem que ensinou a pôr a culpa? Sabe? Então, você vê a necessidade, o que eu faço? Não aplico conceitos triunfalistas no meu filho. Coloca conceitos teológicos. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Segundo, eu já encerro, o discipulado dos filhos. Abre e a gente termina. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6.
Deuteronômio 6, verso 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que te ordeno hoje, olha só, estarão no teu coração. Tu as inculcarás, ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, até aí. Discipulado. O que ele está ensinando aqui? Deuteronômio é a repetição da lei. Repetiu tudo que aconteceu no Monte Sinai, há 40 anos atrás. Agora é uma geração nova que nasceu no Sinai. Ele vai lá e repete a lei para Moisés. Moisés repete para os pais e diz: estas palavras, o evangelho, a lei, não é o professor de escola, não é o pastor, não é ninguém. Os pais ensinarão as crianças, o que o pastor Erival leu aqui no Salmo 78, eles transferirão para as próximas gerações o que Deus fez. Assentado em casa, sabe o que é? Culto doméstico. Compra o livro do Joe Bick, Adoração no Lar, para você aprender a fazer culto doméstico, culto com o pai, a mãe e os filhos, canta louvor, lê a palavra, faz pergunta, ensina o catecismo, ensina lá. E ao deitar, levantar, no ir e vir, no direito da Constituição, direito de ir e vir. O que é isso? Está num shopping, está no zoológico, está num parque, está na escola, está no ônibus, está no carro, está indo e está vindo. Vai passando para eles ensinando. Olha o leão, filho. Quem fez o leão? Deus. Para que ele fez? Para a sua glória. Filho, olha Gênesis 3. Deus fez macho e fêmea. Macho e fêmea. O gênero vem de Deus. Masculino é homem, feminino é mulher. Deus fez homem e mulher, não existe a terceira classe. Ensina esses conceitos. Ensina a família tradicional. O pai, a mãe, a sua prole. Deus os fez e os fez para a sua glória. E último, ensina o evangelho, meu filho. Um dia, 2000 anos atrás, Deus desceu na terra na forma do seu filho. E ele morreu naquela cruz para pagar pelos nossos pecados, nos substituindo, meu filho, inclusive você. E ele morreu debaixo da ira de Deus, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Agora todo aquele que nele crê não será condenado, será salvo. Esse é o grande carro-chefe da reforma, sola fide. Somente a fé, a justificação pela fé somente. Ensina para ele: as suas obrazinhas, meu filho, de nada servirão no dia da ira. Só a fé em Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos encerrar. Se você tem filhos, ore pelos seus filhos. Se você tem irmãos, ore pelos seus irmãos. Se você ama a família, ore pelas crianças, pelos filhos, para quem quer que seja. Ore, Senhor Deus, guarda as nossas famílias, os nossos filhos. Ensina os pais e as mães terem propriedade sobre os filhos, ousadia quanto às leis, reivindicar os seus direitos como cidadãos. Ensina a orar para os nossos filhos, Senhor, e conduzir eles nos caminhos do Senhor. Guarda essa nação de tanta corrupção. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.